Saúde o povo de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus ele nos deu uma palavra hoje para a nossa meditação. Encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quero grifar esse versículo 4 para a meditação dos irmãos, que diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos de Corintos acerca de não tentar a Cristo, como os israelitas, tentaram a Cristo quando eles estavam lá no deserto. A Bíblia nos diz que Jesus ele é a nossa rocha, que Jesus ele é a pedra de esquina. A Bíblia nos conta uma parábola, Uma parábola não, Jesus ele faz uma comparação, Na verdade, uma comparação. Ele diz: aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, este virá chuva, virá vento, virá tempestade, e a sua casa permanecerá firme. Mas aquele que edificar a sua casa sobre a areia, virá a chuva, virá o vento, virá a tormenta, e esta casa cairá, e o tombo será feio. E nós sabemos que a pedra e a rocha é Jesus Cristo. Então, como o povo de Israel tentaram a Deus, Se Jesus ele era representado pela pedra, ele era representado pela rocha, e Deus ele tinha dado uma ordem a Moisés, que Moisés falasse com a rocha, que ele falasse à rocha, que da rocha ia sair água, E nós sabemos que Jesus é a rocha e é ele que dá a água viva. Ele falou isso para a mulher samaritana. Se tu soubesses, aquele que te pede a água, Se tu soubesses o dom da vida, tu me pedirias água viva, tu me pedirias água, eu te daria água viva, água que salta para a vida eterna, e tu nunca mais terias sede. Então nós sabemos que Jesus é a rocha e quem dá a água da vida para nós é Ele. Então Deus ele havia dado uma ordem para Moisés: fala à rocha e a rocha vai dar água para o povo. Fala à rocha. Mas Moisés, no seu momento de ira, em vez de Moisés ele falar à rocha, ele feriu a rocha duas vezes. Então, se Jesus ele é representado pela rocha e pela pedra, quando Moisés feriu a rocha, ele não estava ferindo na verdade a rocha, mas ele estava ferindo a Jesus. Ele estava ferindo o Filho de Deus, porque ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. E às vezes a gente vai meditar, e dizer: meu Deus, por que Moisés não entrou na terra prometida? Só porque ele desobedeceu uma ordem de Deus? Sim, uma ordem. Mas quando ele desobedeceu essa ordem, ele feriu a Jesus. Porque Jesus era representado pelaquela pedra, pelaquela rocha. Porque Jesus é aquele que nos dá água viva. Ele é a rocha que nos dá água viva. E aquela rocha deu água para o povo de Israel. Então não era para Moisés, ferir a rocha. Era para ele falar com a rocha somente a água e a rocha ia dar água. Mas ele feriu a rocha. Então, ferindo a rocha, ele feriu o Filho de Deus, porque aquela rocha representava Jesus. Por isso, agora nós entendemos porque Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida, porque ele feriu a Jesus, quando ele feriu duas vezes a rocha. Porque a rocha representava Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo disse no versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo.
Eles beberam da água que Cristo deu ali, né? Porque não havia água no deserto. Aquele deserto era muito longo e não havia água nele. Então, se saiu água daquela rocha, porque Deus fez sair. E quem fez a água sair da rocha? O nosso Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que eles beberam de uma água espiritual, de uma água que veio de Deus, de uma água que veio de Jesus. E no versículo 4, como eu falei para os irmãos e para as irmãs, que eu quis grifar este versículo, para a gente entender aquilo que Deus quer falar hoje. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A Bíblia diz que a coluna de fogo ia de dia diante do povo e a nuvem também. E Deus ia com eles e os anjos do Senhor. E creio eu que Jesus também, porque Jesus era aquela pedra. Jesus, ele era a rocha, né? Que fez sair água para o povo. Ele era aquela rocha. E quando Moisés feriu ali a rocha, tem dois sentidos, né? Moisés acabou ferindo a Cristo, né, em representação da rocha. Ele não feriu diretamente Jesus, mas se a rocha representava Jesus, ele acabou ferindo a rocha, que era a representação de Jesus, e isso deixou Deus irado. Era como se ele tivesse ferido Jesus duas vezes. E também tem outra, né, outra interpretação para a gente, né, outra revelação nesta passagem, que quando Moisés feriu aquela rocha, ele estava representando que Cristo ia ser ferido por amor de nós também. Que lá na frente Jesus ia ser ferido pelos fariseus, pelos escribas, né? Pelos anciões, pelos romanos, por amor de nós, para nos dar a salvação. E a salvação ali representava a água que saiu da rocha, né? Jesus disse: se tu soubesse com quem tu falas, eu te daria uma água que jorraria para a vida eterna. E uma água que joga para a vida eterna representa a salvação, que é eterna também, né? Representa a nossa salvação. E ali quando Moisés fere, né? Moisés estava, porque tudo no Antigo Testamento, como eu já vos falei outras vezes, é representando Jesus. Ali estava falando de Jesus. Tudo que tem no Antigo, né, no Velho Testamento, estava falando de Jesus em forma de figura. Tanto que ali a rocha era em forma de figura. Aquela rocha representava Jesus. O cordeiro no momento do sacrifício, né, lá no tabernáculo, que era sacrificado pelos sacerdotes, representava Jesus. O altar representava Jesus, que nos limpa, né, de todo pecado. O altar, a pia que nos lava, também a pia que lavava as mãos do sacerdote. Jesus representava a pia. O Santo dos Santos é o lugar onde Deus habita, onde Jesus habita. Então tudo representava Jesus, tanto que Jesus disse: assim como a serpente, né, foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tudo ali estava falando de Jesus. Quando Abraão vai oferecer seu filho, já estava mostrando que Deus ia oferecer o seu filho por nós. E quando Moisés fere a rocha, né, Deus se ira, porque ele era como se ele estivesse ferindo o próprio Filho de Deus. E Deus falou: por que tu me desobedeceste, né, tu e Arão? Porque vocês não creram, não me glorificaram diante do povo, vocês não entrarão na terra prometida. Só quem entrará lá vai ser Josué e Calebe. Mas se a gente não se aprofundar, se o Espírito Santo não nos revelar, a gente só acha que Deus proibiu ele de entrar só porque ele desobedeceu. Mas não foi só uma desobediência, mas ali ele estava ferindo o Filho de Deus, né, em forma daquela pedra, em forma daquela rocha. Ele não chegou a ferir Jesus, tanto que Moisés foi salvo. Mas quando ele feriu a rocha, era como se ele tivesse ferindo a Jesus. Aí Deus falou: não, a partir de agora vocês não entram mais na terra prometida. Por causa desse ato teu de desobedecer, né, e ferir a rocha que representava Jesus. Aleluia. E ali as duas vezes que ele feriu a rocha, né, representava também as muitas vezes que Jesus ia ser chicoteado por mim, por você, ia ser esbofeteado, ia levar murro na cara, ia ser cuspido, né? Representava todo o sofrimento que Jesus ia passar por nós. E aqui Paulo estava falando para os de Coríntios não fazer da mesma forma, né? Como os pais deles fizeram, né? Mataram os profetas, né? Tentaram a Deus, foram para a idolatria, foram para a prostituição, fizeram o que quiseram, né? Pediram comida a Deus tendo comida, pediam água, né? Quando Deus tinha pouco tempo que tinha dado água, quiseram voltar para o Egito, para suas velhas práticas.
E Paulo estava falando, não voltem, né, para as vossas velhas práticas. Não sigam o exemplo dos israelitas que morreram lá no deserto. Quase 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Só entrou lá Josué e Caleb na terra prometida. Por quê? Porque não tentaram a Deus e tiveram fé diante de Deus. Mas essas 2 vezes que Moisés feriu a rocha, representava tudo aquilo que Jesus passou por nós. A cruz, né? A coroa de espinho, a sua morte na cruz para nos dar a salvação. Então que a gente também não venha repetir esse erro que Moisés cometeu. Quando é que a gente repetimos esse erro? Quando a pessoa está na presença de Deus e sai, né? Da pessoa, quando Jesus fala, não peque mais nisso aqui, não peque naquilo, mude isso, muda aquilo, e a pessoa vai e desobedece. Está ferindo a Jesus, está colocando ele na cruz novamente, está também, da mesma forma, ferindo a Jesus e ferindo a Deus. Porque quando Jesus foi ferido ali, nós temos certeza que Deus ele também sofreu, que ele também foi ferido, né? Que ele também ficou triste. Quando Moisés feriu a rocha, eu tenho certeza que Deus ficou triste, porque ele representava Jesus. E quando nós desobedecemos a Deus, da mesma forma, nós também entristecemos a Deus e ferimos ao Senhor Jesus. Né? Então que a gente não volte para as práticas antigas, não. Que a gente não desobedeça quando o Senhor falar, somente fale com a pessoa, não vá bater, né? Ferir como Moisés fez. Somente fale, entregue aquilo que o Senhor mandou. Faça aquilo que o Senhor mandou. Porque o Senhor disse que aquele que acrescentar ou que retirar algo da sua palavra, daquilo que ele mandar, é maldito, é anatema. Então é isso que o Senhor quer nos dizer. Ele mostrou aqui que todos andaram debaixo da sua proteção, o apóstolo Paulo falando, né? Que todos eles andaram, estiveram debaixo da nuvem, que todos passaram pelo mar, que todos foram batizados em Moisés, né? Na nuvem e no mar, e que todos comeram de um mesmo manjar espiritual, que era o maná, né? E que todos beberam da bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo sempre esteve conosco, ele foi o autor, né, e o criador da humanidade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi naquela fornalha de fogo lançados, Jesus estava lá para livrá-los. Quando Daniel estava na cova do leão, o anjo do Senhor foi, mas a gente também pode se dizer que ninguém diz ao certo se foi o anjo, se foi Jesus, mas alguém livrou Daniel de lá. Se o anjo estava, Jesus também poderia estar junto, porque ele sempre esteve conosco. Então, quando Moisés feriu a rocha, feriu a Cristo, porque a pedra representava Jesus. Como já falei, né, o holocausto, quase todas as coisas, né, que tinha em forma de figura no Antigo Testamento que representava algo de Deus, também representava a Jesus. Tudo que era do Senhor no Velho Testamento, né, tabernáculo, como já falei, tudo, as lamparinas, a Arca da Aliança, tudo representava a Jesus. Só não as coisas ruins, mas as coisas boas que eram da parte de Deus, tudo representava a Jesus. Tanto que quando a arca ficou, né, um certo tempo na casa de Obed-edom, ele prosperou, ele e toda a sua família, porque ele representava Jesus também. Na casa que Jesus está, tudo vai bem, tudo corre bem. Se tiver luta, tem prova, mas ele dá vitória em todas as lutas e em todas as provas. Então não façamos como Moisés e nem como os israelitas que estavam no deserto, que tentavam a Deus a todo tempo, não. Aleluia. Quando Satanás apareceu para Jesus, ele disse, tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará a ordem aos seus anjos para que não deixe que teus pés tropecem em nenhuma pedra. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então guarde essa palavra e a partir de hoje não tente ao Senhor e nem desobedeça. Porque Moisés, em uma vez que ele desobedeceu, só foi uma vez, Moisés era obediente o tempo todo, uma vez que ele desobedeceu, ele acabou ferindo a Cristo em forma daquela rocha. Né? Então que a gente não desobedeça, que a gente venha viver em obediência ao Senhor e com temor, para que a gente não venha tentar o Senhor de forma alguma. Que Deus vos abençoe. Guarde essa palavra e a pratique em nome de Jesus. Amém. Graças.